Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que foi atacado pelo Valdemar Costa Neto, e o Bolsonaro simplesmente ficou com ciúmes e está extremamente nervoso e respondeu à altura o Valdemar Costa Neto. Não só o Valdemar Costa Neto, mas o Lula e Companhia Limitada. O Bolsonaro foi às redes sociais hoje, né, de certo modo responder, porque a situação pegou muito mal para ele lá, o Valdemar Costa Neto fazendo comparações ao Bolsonaro, e ele literalmente, né, não gostou e veio a público, né, de certo modo, fazer aí as suas afirmações. Então, muitíssimo obrigado pela força, pelo moral. Aqui quem fala é o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que está de certo modo aí com a briga, né, com o Valdemar Costa Neto, e a coisa ficando um tanto que complicada, tá? Eu não sei se você ficou sabendo, mas o Valdemar Costa Neto fez comparações ao Bolsonaro. Eu mostrei no vídeo de ontem aqui o Bolsonaro e o Lula, de certo modo, fazendo comparações esdrúxulas, né, e falando que, de certo modo, o Bolsonaro era um cara de um mandato só. O Bolsonaro, né, ficou extremamente nervoso com essa situação e veio a público hoje tomar satisfações, de certo modo, com o próprio Valdemar Costa Neto. Então, já aproveita e já deixa um like aí para você saber de toda essa situação, que é um tanto que constrangedora. O Bolsonaro não gostou nada disso e de certo modo, veio a público falar: eu posso ser horrível, mas o Lula, olha só. Então você tá sabendo aí que pelo menos você tá passando a saber que o Bolsonaro, né, tá sabendo agora, né, que o Bolsonaro fez críticas duras e fortes aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Nesse domingo, dia 14, tá? Com os apoiadores dele lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, tá? Ele fez críticas aí ao déficit primário e revogação de algumas medidas que o Lula tomou aí, e o Bolsonaro não gostou. A gente vai falar mais sobre isso, tá? É sempre bom lembrar aqui que o Bolsonaro, né, de certo modo, ele está inelegível. Aqui a matéria é a matéria do Estadão, mas ele, antes de falar sobre a situação, ele frisa que o Bolsonaro está inelegível até 2030. Isso, né, depois aí dos recursos que provavelmente talvez passe um pouco mais aí tempo dele. Então, o Estadão frisa sobre esse momento, que o Bolsonaro vive um momento delicado na política, e é extremamente importante, né, essa situação aqui que o Bolsonaro tá vivendo. E aí, quais são o Estadão, ele fala aqui, né, sobre a situação do Bolsonaro, quais são aí as condenações que o Bolsonaro tomou. A primeira delas, por abusar de poder econômico, tá? Em especial no dia 7 lá, do bicentenário da independência. A outra, pelo fato de chamar embaixadores, né, de certo modo ali, para poder reunir, falar, questionar sobre a situação das urnas. Então o Estadão cabe aqui, ou de certo modo constrange o Bolsonaro dessa maneira. Só que, né, tem um problema. O Bolsonaro vem a público e simplesmente faz críticas, né, críticas duras mesmo ao Lula, tá? Em especial falando sobre a situação aqui, como é que eu posso mencionar para você, que segundo o próprio Bolsonaro vai ter um rombo aí de 200 bilhões, tá? E aí eu vou falar para você quanto que foi o rombo do governo dele, tá? Do desgoverno do Bolsonaro, tá? Ele fala aqui que olha, e aqui o Bolsonaro, pessoal, é importante a gente lembrar aqui e mencionar que ele muda de tática aqui nesse ponto que eu vou mencionar para você. Por que é que ele muda de tática nesse exato momento? Porque ele percebe que se ele continuar agindo da mesma maneira, ele vai, de certo modo, não vai ganhar as eleições. E aí ele faz a seguinte declaração: olha, se porventura tem alguém aqui que votou no PT, né, que pode ter, tá? Ele fala assim, ó, sobre o rombo de 200 bilhões, quem vão pagar são vocês, tá? Nós estamos no mesmo barco, foi a fala do Bolsonaro, e ele ainda disse o seguinte: se tem alguém aqui que porventura votou no PT, pode ser que exista. Aqui ele já muda o tom, aqui ele já muda a conversa. Não dá pra comparar. Eu posso ser horrível, mas o outro cara lá é péssimo. Ele tá falando em relação ao Lula, tá? Tá falando que o pessoal, de certo modo, vai tomar um prejuízo absurdo, né, que vai ter que pagar aí. E ele ainda disse mais, o próprio Bolsonaro, nas declarações aí nas redes sociais, tá? Ele tá falando lá sobre a situação que no ano passado, na realidade aqui é o Estadão que fala, que no ano passado o déficit primário foi de 234 bilhões, que foi o caso dele, tá? No governo dele, e agora o Haddad tá aí com uma nova proposta, tá? O Bolsonaro também fez críticas em relação
né, sobre a situação do Lula ter, de certo modo, dificultado aí o acesso às armas. Ele fala que isso, de certo modo, gerou aí um problema no campo, onde aumentou a violência. É claro, o Lula evitou, né, ou pelo menos diminuiu o impacto, a liberação de armas, porque, de certo modo, quem cuida da segurança é o Estado e não o particular. Então é importante a gente frisar isso. Então o Bolsonaro fez essas críticas aqui, tentando, de certo modo, responder ao Valdemar Costa Neto. Essa que é a realidade. Ele fala também que o Lula, né, complicou a vida dos fazendeiros, que a violência no campo aumentou por conta aí, de certo modo, da atitude do Lula. E como é que eu posso dizer? Que a safra vai ter também um prejuízo absurdo, segundo o próprio Bolsonaro, por conta disso. Então, ele ficou extremamente revoltado e chateado aí com o Valdemar Costa Neto. Deixa eu mudar aqui. Com o Valdemar Costa Neto e, de certo modo, com o Lula, porque o Bolsonaro ele foi comparado. Essa que é a realidade, tá? E assim, em resumo da matéria, o Valdemar Costa Neto simplesmente quis fazer ali uma jogada. Acredito que ele foi muito mal fazer essa comparação entre o Lula e o Bolsonaro, e isso, de certo modo, constrange o Bolsonaro, mas eu acredito também que ele deve ter mandado algum recado para o Bolsonaro. Olha, antigamente você era o presidente do Brasil, né? Hoje você não é mais. Então hoje você mais depende do PL do que o PL depende de você. Porque independente de você deixar a gente ou não, o PL tem aí mais 4 anos de deputados e mais 8 anos de senadores. Você não. Você está inelegível. Eu acredito que o Valdemar Costa Neto simplesmente quis mandar um recado direto ao Bolsonaro. Essa que é a realidade, tá? Não tem uma outra situação. O Bolsonaro veio a público hoje e veio, de certo modo, falar sobre a situação aí do Lula, né? Dizer que e ele sabe, o Bolsonaro aqui faz uma crítica, e aqui o próprio Bolsonaro, ele está, de certo modo, tentando agradar até a galera do PT. Por incrível que pareça, ele tá chamando ali o pessoal que votou no PT para votar para ele, porque ele percebe que se ele fizer as mesmas coisas, né, vai ter os mesmos resultados. Então o Bolsonaro aqui já está tirando fora, né, aquele confronto que ele tinha antigamente de ofender os petistas, porque ele sabe que, de certo modo, é a maioria. E aqui o próprio Bolsonaro, ele faz uma crítica, uma meia-culpa. Olha, eu fui ruim mesmo, eu fui horrível na situação, né, do momento de crise de saúde, que foi muito extremamente complicado aqui, eu não consegui agir. Teve outras situações também, não comprei a vacina, não melhorei a economia, eu fui horrível, tá? Só que o Lula é pior. Só que não adianta você simplesmente chegar e dizer que o Lula é pior só porque é pior. Você tem que simplesmente mostrar, argumentar. E é o que a população brasileira hoje vive. É realmente um momento de comparação. Há 2 anos atrás, o cara praticamente não conseguia colocar gasolina direito no carro. Por quê? O Bolsonaro, ele conseguiu estragar a economia, e hoje não. Então hoje a coisa é diferente. Então, em relação à comparação, assim, não tem nem como. Em resumo, tá? Senão eu vou, né, aumentar muito o vídeo aqui. É isso, o Bolsonaro não gostou, veio a público e tentou se defender. Agora vamos ver como é que vai se descambar aí, se ele vai sair do PL, se vai continuar, porque a coisa tá um tanto que complicada lá para ele. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e deixa um like aí, e a gente se fala, né, no próximo vídeo. Valeu!